Fala galera, Brian Souza na área. A gente vem hoje estudar, conhecer o universo interbancário. Você é uma pessoa esperta, né? Então, se eu falo para você mercado interbancário, você já sabe que é mais de um banco, né? Vai ser algo entre os bancos, certo? Certo, né? Mas para facilitar a vida do professor, vamos imaginar que só tem dois bancos, tá? Vai facilitar a explicação e vai facilitar o entendimento. Aí, como eu sou um cara extremamente criativo, eu vou falar que a gente tem o banco A e que a gente tem do outro lado o banco B. Ok? Beleza. O que os bancos fazem? Os bancos pegam dinheiro, captam dinheiro, emprestam dinheiro. Não é isso? Intermediação financeira? Assunto da nossa primeira aula, inclusive, né? Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, recomendo que você vá para o início da playlist, tá? Porque a gente sempre faz menção às aulas anteriores. Mas vamos lá. Entre entradas e saídas de dinheiro, o banco A termina o dia com pá, 100 mil na conta. 100 mil sobrando. O banco A terminou, fechou lá o que ele tinha que pagar, o que teve de saque, o que teve de entrada. Opa, tô com 100 mil sobrando. Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Dinheiro parado não dá dinheiro. E o banco A fica, pô, preciso arrumar um jeito de ganhar uma grana aqui em cima, né? Porque banco sempre tá querendo ganhar dinheiro, né? Exatamente. Só que lá do outro lado da cidade, o banco B, entre entradas e saídas, ficou, ó, pum, com a conta vermelha. Nossa, Braia, banco fica com conta vermelha? Banco fica com conta vermelha. Só que eu te pergunto, será que o Banco Central deixa um banco ficar com a conta vermelha? Será que pode? Não, não pode. Os bancos precisam terminar o dia com caixa positivo, né? Até para conseguir cumprir eventuais necessidades, eventuais despesas, eventuais gastos, eventuais saques. Isso é para garantir a solidez do mercado como um todo. Então, o banco B ele vai precisar correr atrás de uma grana. Só que o banco B fala: pô, se eu tô sem dinheiro, é possível que alguém tenha levado o dinheiro para o banco A. E aí ele vira, vai lá no banco A e fala: pô, banco A, você tem um dinheiro para me emprestar? Faz o seguinte, ó. Eu te dou aqui um papel me comprometendo a te pagar isso amanhã. Me ajuda? O banco A olha, tá com dinheiro sobrando, não vai fazer nada. Fala, não, cara, eu te ajudo sim. Eu te empresto dinheiro para você me pagar amanhã. Até porque pode ser que algum dia eu esteja precisando de dinheiro, né? Só que banco faz coisa de graça? Não, né? Então o que o banco vai falar? Olha, só que amanhã você vai ter que me devolver os 100 mil, mas tem que me fazer rir, né? Me dá aí um jurozinho, me dá mais uma taxa. E o banco B, como precisa do dinheiro, aceita isso. Essa é a lógica do mercado interbancário. É a relação de propriamente intermediação financeira, de captar e emprestar dinheiro entre as próprias instituições financeiras. Só que o que você tem que levar daqui? Desse desenho todo, tem duas coisas importantes, que é esse contratozinho aqui e essa taxa daqui. Fundamental para você conhecer. A esse papelzinho, a gente dá o nome de certificado de depósito interbancário, o famoso CDI. Se você investe, estuda um pouquinho sobre investimento, você já deve ter ouvido falar, não, esse investimento dá tantos por cento do CDI. Então, quando a gente fala de CDI, a gente fala desse contrato, é o certificado de depósito interbancário, é ali o contrato dessa relação interbancária. E a essa taxa daqui, a gente dá o nome de taxa CDI. Então, na verdade, quando alguém fala que o seu dinheiro está sendo remunerado a tantos por cento do CDI, né? A gente está falando que ele está rendendo tantos por cento da taxa CDI, porque o CDI é o contrato em si. Beleza? Então a gente saiu daqui sabendo o que é o CDI e sabendo o que é a taxa CDI. Dois conceitos bem importantes. Então vamos lá. Quando isso acontece, né? Isso o quê? Quando essa relação interbancária acontece,
o banco emite um título chamado de certificado de depósito interbancário, que é o que define o empréstimo. A razão dessa existência, dessa necessidade, como a gente falou, é questão de regulação, que os bancos precisam terminar com saldo positivo em caixa para garantir a sua solvência, para garantir que o mercado financeiro esteja saudável. O que mais a gente precisa saber para a gente fechar a aula? É a relação entre a Selic e o CDI, tá? Como assim? Se a gente tem a Selic, né, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e a gente tem o CDI. E por muitas vezes elas se confundem, né? O que é CDI? O que é Selic? Tal coisa a gente 100% da Selic, outra coisa a gente 110% da CDI. O que é melhor? O que é pior? Gera muita confusão. Só que é o seguinte, o CDI e a Selic, eles guardam uma relação muito próxima por questão de mercado. Porque se a Selic for muito maior do que a taxa CDI, por que o banco A vai emprestar para o banco B? É melhor o banco A emprestar para o governo, né? Investe lá no Open Market. Então, o CDI ele precisa acompanhar a Selic. Obviamente, por diversos motivos, a taxa CDI ela nunca supera a Selic, né? Em fluxo normal. Ela costuma ficar um pouquinho abaixo. Ela tende a ficar 0,10, 0,15 abaixo da taxa Selic. Isso daqui você não precisa saber, tá? Você não precisa saber. Só precisa entender que a taxa Selic sempre, se a taxa Selic subir, o CDI vai subir. Se a taxa Selic cair, o CDI vai cair por conta dessa relação propriamente de oferta e demanda, né? Se descasarem muito da Selic ou do CDI, vai acabar que os bancos não vão querer emprestar entre si, isso geraria um problema muito grande. E por fim, né, como a gente já falou, se você conhece um pouquinho de investimento, você sabe disso, o CDI, né, que na verdade é a taxa CDI, ele é um dos principais parâmetros para os investimentos de renda fixa. Isso daqui é importante a gente saber, não está pegando minha cabeça, dá para escrever. Para quando a gente for falar de fundos de investimento, né, que a gente vai conhecer lá os tipos de fundo vinculado à renda fixa, o que é um fundo CDI, né? Isso daqui é muito importante para a galera que está estudando para certificação bancária, tá? Você precisa ter um conhecimento maior de fundo de investimento. Mas é bacana você saber de onde surge isso. O conceito em si do mercado interbancário, que é a relação entre os bancos, você precisa saber. O que é o CDI, você precisa saber. E essa relação de CDI e taxa Selic. Beleza, assim a gente fecha, né? A gente já tinha matado a parte de política monetária na última aula, só que como o CDI tem essa relação com a Selic, eu também gosto de colocar ele nesse módulo, porque eu acho que fica uma coisa mais linear, mais didática, e a gente fecha aqui realmente esse módulo 2, que seria de macroeconomia, de política monetária, com essa pitadinha de mercado interbancário no final. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço, bons estudos e eu te espero na nossa próxima aula.